nasceu loura. E assim continuou naturalíssima durante toda a vida. Mesmo após chegar à idade em que as mulheres, não sem certa amargura, são obrigadas a reconhecer e tornar público que devem à cor dos seus cabelos às tinturas. Ao fazer 60 anos, parou de se preocupar com a inevitável passagem do tempo. Decidiu que nunca mais faria aniversários. Assim não ultrapassaria a perigosa fronteira entre a decência e a velhice. Já então ficara viúva de 4 maridos, todos com as mesmas características. Eram muito ricos quando casaram com ela e tombaram vítimas de mortes suspeitas. Isso lhe valeu o apelido criado pela mídia e que passou a ostentar com um secreto orgulho. Além de a loura, ela se tornou também a viúva negra. Se foi ou não responsável pela morte dos maridos, como dizem os maledicentes, sem conseguir disfarçar o gozo, é mistério a ser desvendado pela polícia e talvez por nós, nos apontamentos que se seguem, os quais comprovam que, se a vida é uma loteria, a nossa loura é mesmo uma sortuda, pois acerta sempre, sem que ninguém consiga acertar nela. Além da fama de implacável predadora, alguns processos na justiça, uma prisão temporária e uma condenação por homicídio depois anulada, as mortes dos maridos ricos lhe renderam muito dinheiro. Assim, a loura, agora também viúva negra, pode tomar o seu avião particular e se dar ao luxo de mudar de casa, de país ou de continente sempre que lhe der na telha, ou quando algum dos processos de homicídio a ela atribuídos por alguma razão espúria voltam a ser notícia. Não que precise fugir por conta de algum deles, não. E se precisasse, não o faria. Mas como ela mesma diz, apenas porque nessas ocasiões precisa ficar recolhida para melhor se proteger da acidez venenosa da mídia e do ódio do que lhes cuspiriam na cara e a chamariam de assassina se pusesse os pés dentro de um avião de carreira. Sim, porque mesmo que a cada marido morto se tornasse cada vez mais rica e nos inquéritos sobre essas mortes acabasse inocentada em todas as instâncias, a loura nunca conseguiu se livrar de 2 caçadores implacáveis, para os quais, fosse qual fosse o veredito da justiça, ela seria sempre culpada. A mídia e o promotor João de Deus Fialho. Aquele que, de vez em quando, desencavava um dos seus processos e o transformava de novo em notícia. O homem austero e íntegro, que, palavras dela, a escolhera para lhe dedicar todo o seu tempo. E assim, se ela fosse mesmo uma assassina, um dia ser sua vítima. Por maior que fosse sua fortaleza, sempre que falava de Fialho, os seus lábios fremiam. Não que o temesse. Quando perguntada sobre o modo obsessivo como o promotor lhe dedicava boa parte do seu tempo de servidor público, ela respondia após uma pausa dramática. Ele decidiu me entregar a própria alma. E quando dizia isso, Arlete Siqueira, o nome de solteira que ela não mudara nas 5 vezes em que fora casada, para muitos não estava longe da verdade. Sim, o promotor a perseguia, digamos assim, obsessivamente. E sim, ele tinha certeza que um dia conseguiria provar um dos seus crimes de forma irrefutável. E depois disso, os outros também lhe seriam atribuídos em cascata, que se transformariam numa cachoeira de pura lama. Arlete já enfrentara o promotor Fialho várias vezes, em interrogatórios a que ela se submetera por vontade própria e à revelia dos seus advogados. Nessas ocasiões em que se digladiavam como 2 espadachins do século passado, presos um ao outro por conta de um duelo interminável, a loura sentia uma certa tensão sexual no promotor, que a deixava sempre excitada. Porém, jamais confusa.
Por mais que o embate entre eles fosse em clima dúbio, a loura nunca perdia de vista o fato de que aquele era o seu maior inimigo e que, se demonstrasse fraqueza, ele seria implacável. Arlete sabia melhor que ninguém como ser evasiva, mas fazia isso sem nunca deixar de ser fria e objetiva. Fria, senhores jurados, como uma navalha esquecida dentro de um balde de gelo. Era assim que Fialho a definia, pois, competente na profissão, era péssimo nas ocasiões em que, ao escrever seus relatórios, se imaginava um Graciliano Ramos e se deixava levar pela baixa literatura. Solteirão, Porque nenhuma mulher me atura. especialista em direito penal e literatura policial de segunda classe, de conduta ilibada. O promotor João de Deus Fialho era um homem discreto e íntegro. Por isso, sempre que se lembrava de Arlete, o que acontecia com frequência, e dava um jeito de reabrir um dos processos que não tinha provado nada contra ela, jamais confessava a si mesmo que assim o fazia porque já sonhara em tê-la esmagada sob seus pés, ou nua e amarrada numa cama. Não. Ele dizia: O que pretendia era fazer justiça. E, neste caso, senhores jurados, o que seria justo? Provar que a viúva negra fora responsável pelas mortes de seus maridos. isso lhe permitiria colocá-la no lugar Onde já deveria estar há muito tempo, na penitenciária. Palavra que nos remete com toda a rapidez possível a uma outra que é martírio. Teria o promotor João de Deus Fialho razão? Era o que se perguntava à mídia sobre o famoso caso da viúva negra a cada reabertura de um dos seus processos. Afinal, 4 maridos mortos em circunstâncias trágicas era coincidência demais na vida da mulher. Coincidência ainda maior, porque todos eles tinham a mesma característica, senhores jurados. Eram prodigiosamente ricos. Mas, no entanto, a única vítima mortal comprovada e confessa de Arlete não foi o marido, mas o melhor amigo do primeiro deles. Foi por causa deste crime, o único reconhecido pela loira, que ela foi parar na cadeia. Onde poderia ter ficado não fosse o empenho e o dinheiro do consorte. Este aceitou a versão da esposa, segundo a qual o amigo se aproveitara da ausência dele para invadir a casa dos dois e tentar estuprá-la. Razão por quê? Em legítima defesa, ela lhe dera não 1, lhe dera 5 tiros. E se mais não dei? Foi porque a arma não tinha mais balas. O marido, chocado com a atitude canalha do amigo, não deixou de defendê-la, nem mesmo quando surgiram evidências de que, na verdade, o outro aproveitara a ausência dele e fora à sua casa romper o caso secreto que mantinha com sua esposa. Arlete, senhoras e senhores jurados, Arlete Siqueira, que estaria apaixonada pelo marido, amigo do marido, não aceitar o rompimento. Por isso, pegou a arma que estava numa gaveta, lhe deu o primeiro tiro durante a discussão e os restantes 4 outros tiros, quando ele tentava sair de sua mira ainda com vida. Essa versão que motivou a única prisão da loura e sua passagem pelo banco dos réus surgiu a partir do depoimento de uma ex-criada. Mas essa fora demitida pela acusada por justa causa, dias antes do crime, e não tivera direito sequer a um tostão furado. Por isso, o seu depoimento... Senhoras e senhores, fruto do ressentimento e da vingança. Como frisaram os advogados de defesa, foi de tal modo posto em causa por esses que ela acabou desmoralizada e processada por falso testemunho, enquanto Arlete foi absolvida.
Poucos meses depois, o marido fiel defensor da esposa ultrajada se matou com um tiro quando estava sozinho em casa. Segundo Arlete, por não conseguir superar a traição do amigo e o escândalo que resultou tudo isso. Inconsolável no enterro, dias depois, a viúva não piscou sequer um cílio quando o advogado do morto lhe informou que, além da fortuna aqui no Brasil, ele lhe deixara alguns cofres abarrotados de dólares em contas secretas num dos bancos da Suíça. Nesse julgamento, houve o primeiro embate entre a futura viúva negra e João de Deus Fialho, que ele atuou na acusação. Depois que ela foi absolvida... Matar assim, senhoras e senhores, matar assim como concordou o júri e como concordou o juiz, mas em defesa de sua honra. O então jovem promotor impetrou todos os recursos possíveis na tentativa de conseguir a reabertura do caso, mas todos foram recusados por zelosos juízes. Enquanto Fialho sofria seguidas derrotas nas várias instâncias da justiça em sua tentativa de reabrir o caso da futura viúva negra, 6 meses se passaram e, ao fim destes, Arlete já estava casada de novo. O segundo marido, proprietário de uma rede de supermercados com penetração em todo o Sudeste brasileiro, era 100 vezes mais rico que o primeiro. Mas toda essa riqueza não foi suficiente para que ele sobrevivesse muito tempo ao casamento. Ou melhor dizendo, a um sequestro, que Fialho considerou rocambolesco. No 10º mês de vida em comum com Arlete, separado dela durante 40 dias e sem que a esposa se decidisse a pagar o resgate milionário que o permitiria voltar aos seus braços, ele foi morto pelos sequestradores no cativeiro. A razão para que Arlete não negociasse a libertação do marido com os sequestradores foi dada por ela à imprensa de um modo simples e direto. Nunca se deve negociar com bandidos. Esta sua intransigência sibilaram as más línguas. É que resultou na morte violenta do segundo marido. Tanto que talvez tenha sido remorso, o que a fez derramar muitas lágrimas durante o enterro dele. Mas, de novo, quando os testamenteiros lhe disseram qual era o real tamanho da fortuna do dono dos supermercados, a qual unira sua vida, ela não crispou um músculo do rosto e não piscou sequer um cílio. Apenas saiu dali direto para o aeroporto, onde embarcou no primeiro avião para a Suíça. E de lá foi tomar posse das joias que o marido guardara depois de resgatá-la de um primeiro e malfadado casamento. Dessa vez foi ainda mais difícil para o promotor João de Deus Fialho acusá-la de alguma coisa, já que se tratara de um sequestro testemunhado por várias pessoas à saída de um dos supermercados da vítima. O caso terminou sendo arquivado. Em vez de sair correndo atrás de um novo marido, a loura dessa vez preferiu guardar luto. Ficou mais de 1 ano solteira, até que um novo pretendente invadiu seu coração, a sua vida, a sua casa, mas não seu cofre, pois ele, tal como os outros, era rico. Com a palavra meritíssimo, dizia-se negociante, mas depois de sua morte, senhores jurados, já direi em que circunstância, descobriu-se que era um comerciante, sim, mas de armas ilegais. Ele as vendia sem o menor remorso, primeiro para guerrilheiros, então em plena atividade nos vários países do Corisul, e depois, quando esses foram todos mortos, para os seus substitutos naturais, os narcotraficantes. Não é preciso dizer que Arlete ficou chocada quando os negócios do marido foram revelados. Recortes de jornais da época a mostram com um ar de absoluto espanto em fotos cuja a legenda é, com ligeiras variações, a mesma frase.
Eu não sabia. E mais chocada ainda ficou quando ele soube prisão domiciliar depois de pagar uma fortuna aos advogados que o tiraram da cadeia. Tropeçou na escadaria da mansão em que viviam, rolou pelos degraus alcatifados e foi quebrar o pescoço lá embaixo. Pelo amor de Deus, senhores jurados, onde ela estava enquanto essa tragédia transcorria? Protesto, meritíssimo, protesto. A minha cliente estava em seu banho diário de espumas, como testemunhou a criada, que nessas ocasiões ficava com ela para lhe esfregar as costas. Foi por causa do barulho da água que jorrava sem cessar da torneira de prata que elas não ouviram nada. E como esses banhos de espuma de Arlete duravam horas, as duas só foram achar o morto quando seu corpo já estava frio. Dessa vez, ela chorou mais que das outras, no velório, na cerimônia de cremação do defunto e principalmente na reunião em que os advogados lhe disseram que toda a fortuna dele estava bloqueada pela justiça. Chorou até mesmo quando confidenciou a algumas amigas que o morto... Ele era bom de cama. Oh! Aliás, apenas bom não, mas ele era ótimo. Melhor do que qualquer outro dos meus ex-maridos. Mas não chorou quando os advogados lhe comunicaram que, depois de procurar as pessoas certas e gratificar todas elas, conseguiram que os bens bloqueados fossem entregues a quem de direito, ou seja, a viúva. A morte de Danton, era esse o improvável nome do traficante de armas, afetou a loura mais que as outras. Tanto que, no começo de uma depressão, acabou por procurar uma psicanalista. Na saída do prédio em que ficava o consultório da doutora, o jejum a que então se submetia para perder alguns quilos lhe provocou uma tontura. Para não cair, ela apoiou a mão num poste. E quando a tontura passou e ela pôde, afinal, retirá-la, viu que a pousara sobre um anúncio de uma qual uma certa mãe Gertrude Jossanha se apresentava como... Eu sou el que sabe todo, todo lo ve e todo lo puede. Arlete viu naquele anúncio uma possível saída para os seus males. Poder se abrir com alguém, contar tudo o que realmente lhe acontecera nesses anos todos de infortúnio, sem que o ouvinte, horrorizado com o que ouvira, ligasse na mesma hora para a polícia e a denunciasse. Como ela ansiava por esse confidente bondoso. Mãe Gertrudes! Mãe Gertrudes! Mãe Gertrudes! Mãe Gertrudes! Mãe Gertrudes podia ser essa pessoa. Foi o que lhe disseram naquele exato instante, num coro celestial, todos os mortos de sua vida pregressa, com os quais, sim, de vez em quando ela conversava. Depois de atravessar meia Baixada Fluminense, ela adentrou na sala minúscula, na qual a mãe Gertrudes atendia. A vidente de costas para ela, e ainda sem vê-la, mal percebeu que ela entrara e já lhe disse: Detrás de ti hay una filera de muertos. E depois de se virar, e é de cima a baixo, com o olhar de quem tudo vê, tudo sabe, tudo pode, profetizou: E breve haverá outro. Era disso que Arlete precisava, de alguém que visse tudo o que acontecera ou ainda estava por acontecer em sua vida, sem recriminações ou julgamentos. Mãe Gertrudes, antes mesmo de olhar para ela, vira e ouvira tudo. E, de bônus, ainda previra seu futuro, aliás, muito próximo. Pois, ao sair dali, após algumas horas, sem saber onde acharia um táxi naquele fim de mundo, depois de andar durante muito tempo até perder completamente o prumo e o rumo, viu uma possante BMW parar ao seu lado.
e, ao ouvir o motorista lhe perguntar se queria uma carona, viu que o dono daquela voz era um homem muito rico. Seria seu quarto marido. E, em breve, estaria falecido. Bom, mas ansiosa por chegar ao final das minhas considerações sobre a Loura, eu estou me antecipando. Antes, eu devo dizer que a ligação entre ela e mãe Gertrudes, com o tempo, se tornou visceral, a tal ponto que a vidente foi promovida sua conselheira exclusiva e passou a ver, ouvir e poder apenas para ela. Pela exclusividade, a mãe lhe exigia muito, às vezes quase o impossível. Mas Arlete nunca lhe negava nada, pois Gertrudes nunca errou ao lhe dar um conselho ou prever quais seriam as próximas peripécias que lhe reservara o futuro. Numa dessas vezes, ela lhe anunciou que o seu quarto marido já aparecia na fileira de cadáveres que perambulavam atrás dela, embora ainda estivesse vivo. E assim, Arlete soube que já passara da hora daquele homem com quem casara pela 4ª vez, tão gentil, que fora capaz de lhe confiar as senhas de suas contas no exterior, para caso me acontecer alguma coisa. Em breve seria mais um na sua pranteada lista de maridos que tinham feito a passagem. O nome dele era Josué, porém nessa história o profeta era outro. Ou seria melhor dizer outra, pois mãe Gertrudes fora capaz de prever com extrema precisão a hora exata em que ele partiria deste para um outro mundo quando o seu coração parasse de bater de modo rápido e misterioso. Fialho, a que essa altura também investigava a vidente por considerar suspeita sua ligação com Arlete, ele dizia que as duas tinham se tornado unha e carne, ou vice-versa. Deduziu que tal causa mortes, para os peritos, inexplicável. Só poderia ser atribuída à ingestão pelo morto de alguma poção maléfica. Pela ordem, meritíssimo, pela ordem! A necrópsia, os exames toxicológicos e toda a parafernália que os legistas aplicaram no cadáver se revelaram inúteis. A única conclusão possível foi que o coração dele parara. E foi isso que constou no atestado de óbito. O morto sofrera uma parada cardíaca e ponto. Mais uma vez, Arlete pranteou o seu morto quanto pôde. E só depois que suas lágrimas secaram, partiu rumo ao pouso seguro de sempre, a Suíça, ou mais precisamente Genebra, onde a essa altura já tinha uma casa e onde o morto mantinha suas contas. O que ela encontrou lá, só mãe Gertrudes soube. Mas posso lhes garantir que foi muito. Tanto que depois de transferir tudo o que era do morto para seu nome ali mesmo no salão de cofres, onde só de joias ela tinha uma espantosa fortuna, fez uma promessa a si mesma. Chega de casamentos. Ai, nunca mais quero saber de homens na minha cama. Mas essa foi uma daquelas juras feitas para não ser cumpridas, pois ela já sabia, através das infalíveis previsões de mãe Gertrudes, que algum dia um certo homem iria deitar na sua cama na qualidade de marido. Seu nome era João de Deus Fialho. Notório e eficiente promotor público. E ele também acabaria morto como os outros. Portanto, até lá seria melhor não perder a prática. E para isso, tal como um pianista genial que todos os dias dedilha durante horas as teclas do seu piano, era preciso continuar treinando. Foi assim que, quando a certa altura cruzou seu caminho um gentil e muito rico velhinho de 84 anos, chamado Eufrásio. Apesar da sua jura em contrária, a loura acabou se casando de novo. É ele quem está agora lá em cima, num quarto da sua mansão, com a saúde seriamente abalada. Enquanto ela aqui embaixo se prepara como se fosse uma sacerdotisa minutos antes de um ritual.
pois está na hora de levar para ele um certo santo e milagroso remédio que, a certa altura, o levará a ocupar seu posto na fileira de homens que, segundo mãe Gertrudes, a segue como se fosse seu invisível e invencível exército de maridos eternamente fiéis e mortos.